Olá, boa noite. Estamos iniciando o Em Off desta sexta-feira, dia 5 de janeiro, e hoje o assunto é cuidado com a pele. Estamos em pleno verão, estamos no período de férias, estamos na expectativa aí dos próximos meses, carnaval, por exemplo, enfim. E é preciso ter cuidado em relação à exposição da nossa pele, até porque nós já tivemos desde a primavera os períodos mais quentes, né, do ano, enfim, do ano passado, e agora em 2024 não será diferente. A expectativa é de que neste verão nós tenhamos também novos recordes de temperatura. A gente vai conversar a respeito desse assunto com um dermatologista, o Sérgio Paulo, que está conosco. Sérgio, boa noite, seja bem-vindo ao programa Em Off. Boa noite, Marinete. Mais uma vez, importante estar aqui com você, sempre é muito agradável em nossas entrevistas. E muito importante, né, a informação à população sobre os cuidados da pele, especialmente o câncer de pele. Uhum. A gente sabe que a questão do sol, por exemplo, da exposição ao sol, ela é cumulativa, né? Então os cuidados precisam ser tomados desde a primeira infância, não é isso? Exatamente. É cumulativo para determinados tipos de câncer. O carcinoma basocelular, que é o mais frequente, especialmente o espinocelular, é dependente desse efeito cumulativo. Enquanto que o melanoma, o mais perigoso, felizmente o menos frequente, ele não é dependente desse efeito cumulativo. Exposições intermitentes, ocasionais, intensas, principalmente na infância, crianças e adolescentes que se expõem de forma intensa, esporádica, na infância e na adolescência, eles têm 2, 4 vezes mais chance na vida adulta de terem um melanoma, que é um câncer muito agressivo, que representa o 5º câncer mais frequente de todo o corpo nos Estados Unidos. Uhum. É interessante essa questão que você está colocando, porque até então eu acreditava, inclusive, que era apenas cumulativo, mas não é necessariamente só cumulativo, né? Depende do tipo. Dependendo do tipo, uma exposição, quando o senhor fala em exposição mais intensa, é o quê? Aquele dia inteiro na praia ou na piscina, enfim. E a gente sabe que a gente está num período de férias, né? Eu digo sempre aos meus alunos, né? Geralmente eu dou a última aula e falo sobre câncer de pele, e digo, olha, vocês vão sair aqui, sair daqui depois de um semestre tão intenso, vão para a praia, mas cuidado. Esse sol que você tomar de forma intensa num dia pode ser suficiente para desencadear o câncer, principalmente o melanoma. E essa exposição intermitente explica a incidência do melanoma atingindo pessoas mais jovens. Ao contrário do carcinoma espinocelular, que é o 2º tumor mais frequente, que ele realmente é o que guarda maior relação com o efeito cumulativo. Daí a sua incidência ser maior nas faixas etárias mais avançadas, 6ª, 7ª década de vida. Enquanto o melanoma e até o basocelular também, porque tem pessoas até de 25 anos de ter o carcinoma basocelular. Se fala de efeito cumulativo também para o basocelular, mas eu acho que também o carcinoma basocelular, que é o mais frequente, ele não precisa ser feito tanto cumulativo, considerando que ele afeta também pessoas jovens. Uhum. E no caso dos cumulativos, aí eu lembro, na minha infância, na minha juventude, eu tenho 56 anos hoje, né? As pessoas, a gente ia para a praia e as pessoas ficavam lá deitadas sob o sol, na toalha, hoje ainda fazem isso, e colocavam aquele bronzeador, era uma coisa escura que as pessoas passavam para ficar ali, para pegarem uma cor, quer dizer, a gente não tinha essa noção, né? E daí, nesses casos de cumulativos, a incidência de câncer em pessoas de meia idade, né? Enfim, essas coisas, elas, nesse caso do cumulativo, elas acontecem décadas depois, né? Pois é, de tudo depende do fenotipo. As pessoas de pele clara são muito mais susceptíveis. Pele branca, olhos claros, cabelo ruivo, né? Essas pessoas têm muito mais propensão a ter câncer de pele muito mais cedo, não necessitando desse efeito cumulativo.
né? Principalmente o melanoma em pessoas que têm muitos sinais na pele. Então, aqueles sinais, a pessoa nasce com muitos sinais, e alguns tipos de sinais, essas pessoas brancas, geralmente, elas são muito mais propensas a desenvolver o câncer de pele cedo, não exigindo esse efeito cumulativo. Uhum. Agora, vamos falar sobre cuidados preventivos, inicialmente, né? Estamos nesse período que é um período de férias escolares. Muita gente que trabalha também está em férias, né? E vai chegar daqui a um mês e pouco, o carnaval, né? As pessoas costumam seguir atrás dos blocos, enfim. Quais são os cuidados preventivos que nós devemos tomar para lá na frente a gente evitar um problema de câncer de pele? É uma excelente pergunta, Mário. Esse cuidado com a pele deve se iniciar a partir dos 6 meses de idade, com o uso regular de filtro solar. Infelizmente é difícil, porque o governo taxa muito alto o imposto de filtro solar, considerando ele como um produto de estética, né? Mas é muito importante que o governo se sensibilizasse para diminuir, tornar mais viável as pessoas comprarem sempre, usarem diariamente o filtro solar. E que ele deve ser usado meia hora antes de sair de casa e pelo menos ao meio-dia. E aquelas pessoas que vão à praia, por exemplo, se expõem diretamente, essa aplicação deve ser cada 2 horas. Ou se mergulhar, ou se suar muito, ou se ingerir bebida alcoólica. É uma coisa até que eu soube recentemente. A bebida alcoólica pode predispor a pessoa bebendo na praia, está mais sofrendo o efeito do sol do que aquele não está bebendo. A pessoa, quando entra no mar, o espelho d'água, você está levando sol 2 vezes, o sol que incide diretamente na sua pele e o que reflete a partir da água, Isso da vale areia. para a piscina também? Hein? Vale para a piscina Também, né? O espelho d'água, e o que mais reflete o sol é a neve. Pessoas que vão à neve rapidamente se queimam, não só pela ação direta do sol, mas o sol que reflete na neve e atinge a pele. E um cuidado, Mário, muito importante, e que eu já tive a oportunidade no meu blog, já falei sobre isso, e que ainda é permitido, é o bronzeamento artificial, que é a radiação ultravioleta A. Essa radiação, as pessoas se queimam e se bronzeiam, ficam com a pele bonita, mas isso tem um reflexo adiante num aumento muito grande da quantidade de câncer de pele. Essas pessoas são sujeitas. Então, isso está provado, mas o governo ainda permite que funcione essas câmaras de bronzeamento artificial. Porque o principal raio solar que atinge, que é responsável pelo câncer, é o ultravioleta B. Mas o ultravioleta A, na faixa próxima ao UVB, ele também contribui para o câncer de pele, além do envelhecimento. Então as pessoas vão para a câmara de bronzeamento artificial, provisoriamente ficam mais bonitas, mas lá na frente não só o câncer de pele, mas vão envelhecer muito mais rapidamente. O senhor colocou uma questão interessante, que é a questão do reflexo, né? O senhor falou na neve. Mas a areia da praia, ela também tem esse efeito. Eu sei disso porque, por exemplo, quando eu vou à praia, eu costumo levar o guarda-sol, camisa com protetor, né? Aquela camisa de UV, o protetor solar, né? Da testa até o dedão do pé. E mesmo assim, com a camisa, eu fico com camisa, e mesmo assim, você ali embaixo do guarda-sol, sob o guarda-sol, você sente a incidência do calor no seu rosto. Né? Você está na sombra, teoricamente, mas você sente, quer dizer, é o reflexo do sol na areia da praia que vem para cima da gente e queima, né? Com certeza. E reflete o raio também. Se queima mais. E você falou uma coisa importante, o camisa anti-UV, porque é muito mais prático, né? Você botar uma camisa anti-UV, botar um boné de aba larga que também proteja aqui posterior, a nuca. Porque o melanoma, quando ele consequente dessa exposição intermitente, ele incide, o melanoma que afeta a cabeça, a nuca, né, pessoas calvas, a nuca,
ele está muito mais relacionado a essa exposição intermitente. Então, é por isso que é importante usar chapéu de aba larga, que proteja também. As pessoas usam o boné aqui, mas atrás não está protegido. Importante também, a camisa anti-UV deve ser de cor escura, azul marinho, verde escuro. A camisa branca anti-UV protege bem menos do que de cor escura. Muita gente não sabe. Óculos escuros, guarda-sol, né? E, como eu digo, proteger as crianças a partir dos 6 meses de idade. O que determina você ter câncer na vida adulta é o quanto você se expôs na vida, na infância. Tudo na vida, né? Tudo na vida do ser humano é tudo determinado na infância, que recebemos. Isso. Então, as pessoas nem sempre estão muito conscientes. Às vezes, você vê na praia uma mãe colocando pela primeira vez o filtro lá na praia. Deve ser iniciada a aplicação meia hora antes da exposição ao sol. Para que a pele possa absorver, é isso? Exatamente, para começar o filtro a atuar. Não no momento que chega à praia, por exemplo. Então, todas essas medidas de proteção, não só do filtro solar, mas tudo, como você citou, contribui muito, né, para, na vida adulta, as pessoas terem menos chance. Se você decide, por exemplo, se você decide se proteger do sol, se você decide nos primeiros 20 anos se proteger do sol, você vai ter 78% menos chance de desenvolver câncer de pele na vida adulta. Se você decide depois, você vai adiar, mas não evitar. Então, daí a importância de todas essas medidas serem tomadas muito no início da vida. Em relação, a gente está falando de pessoas que estão curtindo férias, mas há pessoas que nesse momento continuam trabalhando e trabalham de forma externa. Trabalham como agentes de trânsito, como policiais, como pessoas que circulam o dia inteiro pela rua, né? Ou que saem de casa para o ponto de ônibus e pegam sol, chegam no trabalho pegando sol, enfim. Essas pessoas precisam ter o mesmo cuidado, né? E talvez até mais forte, porque é um contato diário, né? Essas pessoas têm muito mais possibilidade de ter câncer de pele do que aquelas que se protegem. E uma coisa importante também que as pessoas não consideram, Mário, é que a claridade, a simples claridade, você está dentro de um carro, está numa casa, num ambiente que tem a claridade representa o ultravioleta A. Eu tinha uma foto no meu consultório e tem uma senhora que passou 30 anos dando aula na mesma posição. 30 anos depois, a metade do rosto correspondente à incidência do sol que vinha pela janela envelheceu metade do rosto dela e a outra metade não. Então as pessoas não estão conscientes, pensam que sol é apenas quando está exposto diretamente, mas no dia a dia, você dentro de um carro, você em qualquer ambiente que tenha claridade, você também está sendo exposto não só ao câncer de pele, mas com certeza também ao envelhecimento mais precoce. Não deixa de ser uma radiação que está chegando. A radiação ali, né? é o principal fator que apressa, na minha opinião. Pessoa branca, o sol é o que mais envelhece. Além do cigarro também envelhece, a poluição atmosférica também contribui para o envelhecimento da pele. As películas de proteção, tanto em janelas como em veículos, elas ajudam a proteger também? Ajudam, com certeza. Ali filtra, né, parte da radiação solar. As pessoas estão mais protegidas nessa situação. Mas quem é motorista precisa tomar cuidado, porque na frente, no para-brisa, não é permitida a película. Então as mãos elas ficam muito expostas, porque estão ali na direção, estão na marcha, ali na frente sempre, né? Sempre. Você vê os motoristas de ônibus, tudo é o que eu observo, eles têm uma aparência muito mais envelhecida comparado a outros profissionais que no dia a dia não são obrigados a se expor ao sol. Além do estresse normal do dia a dia, estresse, é muito grande. Tem a questão do sol mesmo, o né? Sol diretamente e indiretamente sobre a pele. Né? Bom, vamos conversar agora sobre como acender o sinal de alerta em relação à possibilidade de um câncer. Quais são os sintomas que são percebidos para que a pessoa... tenho que procurar um especialista porque alguma coisa não está indo bem aqui. Essa pergunta é importante. Pessoas brancas, né? A partir dos 30, 40 anos, elas começam a aparecer manchinhas vermelhas no rosto, no dorso das mãos, antebraços, ou seja, nas áreas expostas, que é uma lesão pré-maligna mais frequente, que é a ceratose actínica.
essa não tratada poderá evoluir para o carcinoma espinocelular, que é o segundo mais agressivo e mais frequente. Existem também certos sinais, Mário, escuros na pele, aquelas pessoas que nascem com muitos sinais de forma irregular no tronco, raiz dos membros, é o nervo atípico, ele é um marcador de melanoma. Não é que exatamente apareça o melanoma sobre aquele sinal, mas sobre a pele de um modo geral. Pessoas que nascem e se expõem ao sol adquirem muitos sinais comuns. A quantidade desses sinais é uma forma indireta de medir o quanto essa pessoa levou de sol. Essas pessoas são muito mais predispostas. Existem pessoas também que nascem com sinais escuros, muito cabeludos, muito pelo ao nascimento. Esse é o principal sinal responsável pelo aparecimento do melanoma na infância. Então são vários sinais, lesões que antecedem o câncer de pele, que denunciam um futuro câncer de pele, a ceratose actínica, a quantidade de nervos, o nervo congênito pigmentado, são sinais que deve a pessoa ser acompanhada, e qualquer mudança de cor, de forma, a cor, a tonalidade diferente, bordas irregulares e principalmente o sinal, se você tem vários sinais, de repente um se destaca e cresce mais do que o outro, na minha experiência é o sinal mais precoce do surgimento do melanoma. Existe uma regrinha do A, B, C, D, E. A de assimetria, os sinais benignos podem ser divididos ao meio. B de borda regular no sinal benigno, e borda irregular, como se o pigmento derramasse ao redor. O C de cor, diferentes tonalidades, um sinal que de repente começa a apresentar várias tonalidades. D de diâmetro, um diâmetro maior do que um diâmetro de uma caneta, e E de evolução, isso que eu disse, um sinal que tinha vários sinais, de repente um se destaca, ou seja, uma evolução mais rápida, esse sinal deve ser removido o mais precocemente possível. E a gente vai conversar depois do intervalo sobre como cuidar desses sintomas do pré-câncer, né? Como é que pode ser cuidado isso para evitar que o câncer efetivamente apareça? Importante. Daqui a pouco a gente vai falar depois do comercial, depois do intervalo, a respeito disso. Nós retomamos o programa em off de hoje, conversando a respeito dos cuidados necessários com a nossa pele por conta do sol, da incidência dos raios ultravioleta. Estamos com um especialista no assunto, o dermatologista Sérgio Paulo, que está conosco. Sérgio, a gente falava no final do bloco passado a respeito de como prevenir da melhor forma possível o câncer. E o senhor falava sobre um pré-câncer, que é a ceratose, que mostra alguns indícios e que pode ser tratada. E se trata de que forma? A partir do momento que você faz o diagnóstico, esse diagnóstico é clínico apenas, e a partir do momento que faz o diagnóstico, o que fazer? É uma excelente pergunta, Mário. A ceratose actínica, que é a dermatose pré-cancerosa mais frequente, do ponto de vista estatístico, né, de poder se transformar em câncer de pele, o espinocelular, que é o segundo tumor mais maligno, ele tem, o diagnóstico é clínico, realmente. E é tão importante que ele é considerado a quarta dermatose mais frequente no consultório do dermatologista, principalmente homens brancos de 60 a 70 anos, 80% tem essa ceratose actínica. Existem várias formas de se tratar. O 5-fluoracil, o imiquimod, são cremes que, aplicados sobre a pele, ao identificar a célula de câncer, ele destrói essa célula, ferindo e inflamando a pele. Só que é um tratamento muito doloroso, geralmente 3 semanas, as 2 últimas é insuportável. E eu considero, na minha experiência, o melhor tratamento é o peeling químico, onde você prepara a pele com a derivada da vitamina A durante 6 semanas e se faz a aplicação do ácido tricloracético associado a outras substâncias, que uma semana a pele cai, é renovada por outra, além de que aos 3 meses há um rejuvenescimento da pele, o peeling médio, que é muito seguro. Eu considero essa a melhor forma de tratar a ceratose actínica. E também muito importante é o uso regular de filtro solar.
Há situações que, se a pessoa usar o filtro solar, passar a usar de forma regular, essa ceratose actina pode até evoluir espontaneamente, pela disciplina de se usar regularmente, diariamente, o filtro solar, independente de exposição direta ao sol. E a partir de quando se torna efetivamente um câncer? Quais são os sintomas que se pode diagnosticar? Essa transformação ocorre quando aquela mancha avermelhada, eu sempre mostro aos meus alunos, peço para ele tocar, é uma sensação áspera, ela começa, você palpando, sentir uma induração, como infiltração, ali da parte superficial da pele, invadindo a parte mais profunda, onde tem vaso e, consequentemente, capacidade de dar metástase, a lesão começa a ulcerar, a ferir. Então, muita gente atribui homens ao ato de barbear, mas aquilo se torna constante, ou seja, toda lesão que começa a ter feridas, pequenas úlceras, né, na pele, sem tendência a cicatrizar, isso é um sinal de alerta. E aí aparece o tumor, ele se eleva, começa a se elevar, e aí exigindo um tratamento cirúrgico. Mas tem como a pessoa evitar, né? Usar filtro solar, ácido retinóico à noite, eu uso também, que impede que se formem novas lesões de ceratose actínica. E a transformação é isso, aparecimento de tumor, de úlcera, de feridas que não cicatrizam. A partir desse aparecimento, aí vai ser preciso um cuidado maior, né? Aí, depois do aparecimento, a cirurgia, né? Você tem que ser submetido. E, geralmente, ela aparece exatamente coincidindo com as áreas de maior exposição, que é a face, aqui o colo, dorso de mão e o antebraço. O espino celular que guarda maior relação com a exposição ao sol. O baso celular pode aparecer em área relativamente pouco exposta e o melanoma que guarda menor relação em área coberta. Né? Exatamente consequente àquela exposição intermitente, não necessariamente por um efeito cumulativo. Você falou uma questão que me deixou curioso, você falou na questão do barbear, né? Os homens se barbeiam, né? Nós homens normalmente nos barbeamos, quem não gosta de barba, nem bigode, nem enfim. O fato da ceratose ser mais superficial, se um homem se barbeia regularmente, ele elimina aquela pele, ele pode incidir na melhora dessa ceratose ou não tem relação uma coisa com a outra? Não tem relação. A única coisa que ele confunde é quando a ceratose actínica se transforma no carcinoma espinocelular, denunciado pela falta de cicatrização. E ele muitas vezes inicialmente atribui ao ato de barbear, mas na verdade ele não acontecia isso antes. Então se torna permanente essas feridas na pele, isso é um sinal de alerta. Então, acendeu o sinal de alerta, procura um especialista. Procurar um especialista. Antes disso, surgiu manchas avermelhadas nessa área exposta, procurar um médico para evitar essa transformação. Né? Para evitar o avanço, né? O avanço, a transformação da lesão pré-cancerosa, invadindo a derme, onde tem vaso, potencialmente tem metástase. Enquanto está na parte superficial, que não tem vascularização, sem risco de metástase, por isso é considerada uma lesão pré-maligna. No caso de pessoas que já tiveram, por exemplo, pais ou avós ou tios, esse tipo de câncer, elas têm maior possibilidade de ter também? Claro, a pessoa que o passado de câncer de pele, de espino, pessoa constitucionalmente pele branca, tem maior chance. O melanoma, por exemplo, 10%, eu estava relendo aqui antes de começar a entrevista com você, 10% dos melanomas são familiares. Principalmente há uma síndrome hereditária, que é a síndrome dos nervos, que muitos sinais escuros que tem na família, essas famílias são mais predispostas a desenvolver melanoma. E todos os membros devem ser acompanhados por um dermatologista para detectar precocemente o surgimento do melanoma. Para a gente encerrar essa conversa que está tão boa, a partir de que idade o homem ou a mulher precisam ir regularmente a um dermatologista para ficar monitorando essa questão? Depende. Se a pessoa é de pele branca, a partir dos 30 anos ela já começa a ter risco. Somente se ela leva muito sol, é uma população de risco,
profissionalmente, marinheiros, pessoas, agricultores, qualquer mancha que apareça na área exposta ao sol, qualquer sinal que suja, diferente, né? Então, a partir dos 30 anos, as pessoas devem se cuidar, procurar um dermatologista. Ok. A prevenção é tudo, né? Claro, é tudo. Sérgio Paulo, muito obrigado pelas suas informações tão importantes para todos nós. Sempre é um grande prazer educar a população, que é a coisa mais importante e mais barata em saúde pública. É isso aí. Sérgio Paulo, dermatologista, conosco aqui no programa Em Off de hoje. E a gente agradece a você também que esteve até esse momento conosco. Uma boa noite e até o próximo programa.